Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Esta edição do podcast Empreenda Assim conversa com o consultor e advogado Márcio Rodrigo Friso, sócio da Certeza Consultoria e do escritório Friso e Feriato Advocacia Empresarial. Márcio foi eleito o empresário do ano 2022. A carreira profissional de sucesso começou há pouco mais de 20 anos, quando Márcio, no ensino médio e vindo de uma família pobre, decidiu fazer um curso técnico e escolheu a opção que era de graça, contabilidade. Estudar e trabalhar. Essa era a rotina do jovem, aprovado depois em 2 vestibulares, Ciências Contábeis e Direito. As empresas de consultoria e advocacia foram abertas em Cascavel, mas pouco tempo depois também ganharam um endereço em Maringá, onde Márcio reside desde então. Aqui funciona a central de inteligência da Certeza Consultoria e do escritório Friso e Feriato Advocacia Empresarial. E há também um escritório de negócios na Faria Lima, em São Paulo. Márcio, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. E eu já começo perguntando como você iniciou sua trajetória de empreendedorismo. Eu sei que antes mesmo de você fazer faculdade, já trabalhava numa empresa de consultoria. A empresa que eu trabalhava, ela tinha auditoria, tinha consultoria e tinha o jurídico. E aí na época eu fiz o vestibular e passei para contábeis e para direito. E eu, mais do que rápido, fui lá e fiz a minha inscrição já para contábeis. Aí eu pensei, será que eu faço inscrição para direito? Não. Aí um chefe meu me chamou e falou, Friso, de contabilidade tu já entende o suficiente, cara. Vai fazer direito, você vai ver que você vai atuar na área tributária, você vai atuar na área empresarial, você vai atuar na área societária, você vai ter muito mais facilidade que os outros. E aquilo me marcou. Eu fiz inscrição em direito também, passei no vestibular e na hora eu optei por direito, comecei a fazer direito. E desde o primeiro dia que eu fiz na faculdade, aquelas palavras dele, você vai ter muita facilidade no tributário, você vai ter muita facilidade no empresarial, você vai ter muita facilidade no societário. Fez com que toda a minha faculdade eu voltasse para essas áreas. Então foi a área que eu mais estudei, que eu mais li, que eu mais pesquisei, que eu mais voltei meus trabalhos, tanto que a minha própria monografia de conclusão foram nessas áreas. E durante todo o período da faculdade eu trabalhei na área. Quando eu me formei em 2001, eu entendi que estava na hora de eu tentar construir a minha empresa. E aí eu comecei uma empresa pequenininha, tá? E foi criando ela no dia a dia. Aí a gente começou um trabalho muito sério lá, eu já tinha um nome com muita referência em virtude dos clientes que a gente atendia lá na região, né? E dava aula na universidade, dei aula na Unioeste, dei aula na Univel, dei aula em várias pós-graduação, então isso abriu muitos caminhos para mim, né? E a empresa foi crescendo até que nós passamos a abrir um escritório também em Maringá, logo na sequência. E eu gostei de Maringá desde a primeira vez que eu vim para Maringá. Tanto que eu falei para o meu sócio na época, vocês ficam em Cascavel, então, e eu vou morar em Maringá. E aí o meu sócio ficou lá e eu vim para Maringá. Com o passar do tempo, Maringá se tornou muito maior do que era Cascavel, até em virtude da localização geográfica. Nós estamos aqui próximo todo o interior de São Paulo, que é uma área muito boa, tem cidades muito próximas aqui onde que você consegue atender muito fácil. E a logística aérea, né? Aí eu fiquei 4 anos em Brasília, no CARF, na época também foi um lugar que eu aprendi a ter muito relacionamento, aprendi muito da minha área e a gente começou a ter uma abrangência nacional, porque começou boca a boca, você atendia bem, resolvia o problema de alguém, avisava alguém. Então hoje a gente acaba atendendo no Brasil inteiro. E a nossa maior propaganda, o nosso maior vendedor é o nosso próprio cliente, né? Qual a função estratégica do escritório em Maringá? O que a gente faz hoje do escritório em Maringá? Ele é um polo para a expansão do escritório como um todo.
Então, mesmo abrindo São Paulo, mesmo abrindo Recife, mesmo abrindo Curitiba, em Maringá que vai se concentrar, vamos dizer assim, nossa central de inteligência que a gente fala. Tanto da área de tecnologia da informação, tanto da área de contábil, de consultoria, jurídico. E há uns 5 anos atrás a gente abriu a empresa de auditoria, Aquila. A Friso e Feriato é advocacia, a Certeza é consultoria e a Aquila é auditoria. A consultoria ela envolve mais a parte do dia a dia da empresa e o jurídico mais atuando nas demandas específicas. Então, quem só tem o jurídico tem essa dificuldade, quem tem só a consultoria também tem essa dificuldade. Quantas unidades e colaboradores a Certeza e a Friso e Feriato têm? Nós localizamos a nossa maior sede em Maringá, tá? E temos sede estratégica, por exemplo, em Cascavel. Agora nós estamos abrindo em São Paulo, tá? Então é um projeto que nós lançamos no final do ano, foi lançado agora em julho, setembro, quando nós conseguimos o imóvel lá na Faria Lima para fazer a abertura da sede. Agora nós estamos com o projeto também de Recife e Curitiba, tá? E a gente trabalha com parceiros. E por que São Paulo? Né? Fala assim, mas São Paulo, então você vai fazer a tua matéria em São Paulo? Não, é que São Paulo ele acaba sendo um escritório de negócios. Como a gente atende no Brasil inteiro, o Brasil inteiro vai para São Paulo. É lá que são as grandes feiras, é lá que são os grandes eventos, é lá que estão os grandes bancos que atendem as grandes empresas. Ou seja, o mundo corre para lá, eu brinco lá o oceano, os rios correm para lá. Então, se eu quiser falar com o cara de Cuiabá, é mais fácil eu marcar com ele uma agenda no escritório em São Paulo do que marcar em Maringá. Se eu quero falar com o cara lá de São Luís, é mais fácil eu marcar em São Paulo do que marcar em Maringá. Mas a gente trabalha muito com parceiros. Então, eu estou lá, por exemplo, em São Luís. Não tem nenhum escritório que tenha a qualidade, o tamanho, o portfólio dos trabalhos que a gente faz lá. Então você pega um escritório, por exemplo, que atua na área civil, que é muito bom, muito respeitado lá, o cara fala, vamos fazer o seguinte, vem para cá que eu referencio o teu trabalho, dou a estrutura de atendimento para vocês aqui e a gente faz uma parceria para a execução daqueles trabalhos, que às vezes para mim não vale a pena mandar alguém para São Luís para ir visitar uma empresa, uma vez que ele não é conhecido lá. E esse escritório pode já ser um escritório tradicional, um escritório grande, ele já conhece o mercado, já conhece as empresas, então é muito mais fácil ele abrir as reuniões e fazer a apresentação dos trabalhos. Então, uma parceria em Pernambuco, com o Everton, a gente tem vários lugares do Brasil, a gente tem essas parcerias que a gente chama de uma parceria estratégica. Então, naquela região, quem vai me abrir as portas é o cara. E aí você começa um trabalho contínuo, né? É um crescimento que foi constante, fruto de suor na camisa, fruto de muito trabalho, muito estudo e dedicação. Não tem, os caras falam assim, qual é a resposta de $1 milhão, qual é o pulo? Não tem pulo, cara. Senta e trabalha. Muitas vezes é pensar na parte estratégica à noite, chegar 2 horas antes para fazer reunião com o pessoal estratégico, para você poder trabalhar durante o horário que você tem que trabalhar e pensar nas coisas. O atendimento presencial é um diferencial? Reunião com o pessoal é o seguinte, a gente tem que estar, aquele ditado, né, que o cantor tem que estar onde é que o público está, e nós somos um pouco similar a isso. Por maior que seja o nosso tamanho, o nosso crescimento, a gente está na frente do cliente, porque quando a gente é chamado, não é uma advocacia normal, não é aquele problema do dia a dia, quando ele está com um problema mais complexo, é algo que pode talvez ser entre o fechamento e o sucesso da empresa dele, pode ser uma situação onde que ele possa ter que pedir uma recuperação judicial e ver se ele vai sair do outro lado ou se ele vai conseguir sair dessa situação sem isso. São coisas mais vitais e é difícil você tratar de uma coisa vital com uma pessoa sem estar na frente dela. Eu até brinco que depois da pandemia, com toda essa tecnologia, com todo o Zoom que foi instalado, com todo o Meet que foi criado, com tudo, a gente tem várias salas digitais aqui, mas elas
facilitam o trabalho, mas elas não substituem ainda o contato pessoal que é necessário. E eu ainda tenho que, os clientes meus ainda possuem meu WhatsApp, então eu sempre falo, eu sou o SAC lá, o Sistema de Atendimento do Consumidor. Qualquer coisa que você precisar, qualquer reclamação, qualquer horário, então é sábado, é domingo. Por quê? Porque a gente entende que para o cliente aquilo é importante. Não dá para o cara ligar para o médico, cardiologista, e dizer, doutor, então eu estou infartando aqui no domingo de tarde, e o cara fala, não, na segunda-feira não vou ter horário, terça-feira você vem aqui. Não dá para ele falar isso. Então a gente também, nesse aspecto, a gente se amolda à necessidade do cliente. Acho que isso é uma das grandes fórmulas do sucesso nosso. A gente vive um pouco a vida do cliente. Tanto é que a gente não atende duas empresas concorrentes no mesmo local, salvo se o cliente autorizar que a gente faça esse atendimento. Mas se as duas empresas são concorrentes, então eu tendo aqui, vamos montar uma rede de supermercado, eu não vou atender a rede concorrente deles. Por quê? Porque quando eu chamo uma pessoa de cliente, eu atendo ele em todos os problemas. Ele é no societário, é no empresarial, é no tributário. Porque eu sei o que ele pensa, o que ele come, onde é que ele quer crescer, se ele vai crescer, se ele não vai, se ele está tendo lucro, se ele está prejuízo, se ele tem caixa, se não tem caixa, qual que é a situação dele. Então não dá para mim atender um concorrente do lado dele. A gente tem uma ética muito grande quanto a isso. Na sua opinião, a que se deve o reconhecimento ao trabalho das suas empresas? 3 pontos que tornaram o nosso trabalho muito reconhecido. O primeiro deles, viver num país que a carga tributária é 40%. Ou seja, o teu maior custo é o tributo. Muitas empresas, o tributo custa muito mais do que a folha de pagamento. Tá? O tributo custa muito mais que o custo da mercadoria dele. Tá? Então, viver num país que a tributação supera os 40%, com certeza o empresário, quando vai recolher as guias, ele entende a importância que um trabalho de um bom escritório faz. Outro fator que fez o nosso trabalho ser muito reconhecido foi a informatização dos sistemas de fiscalização, ou seja, as empresas entenderam que elas precisam andar certo. E quando você quer andar certo, você tem que andar dentro da lei, pagando o mínimo possível. Então, isso tornou também o nosso trabalho muito importante. O momento e a geração que nós estamos, as nossas empresas já estão indo para a segunda, da segunda para a terceira geração. Então isso também necessitou de trabalhos societários muito fortes, muito bem feitos, muito estruturados. Então o momento que se viveu esses últimos 10 anos, e vai ser os próximos 10 também, assim, que é a migração das empresas de geração para geração. Ela já está no filho, que está indo para o neto, que está indo para o bisneto. Então isso tudo precisa de uma estrutura societária muito bem preparada para isso. Então, quando era um sócio só, aquele único dono que mandava, ele não precisa de toda uma estrutura societária, de saber quantos sócios, qual que é o percentual que decide isso, qual que é o percentual que decide... Não. Ele manda e acabou. O caixa dele, à medida que já ele tem 5 filhos, que depois já tem mais 3 filhos cada um, nós estamos falando em 15 sócios, então a gente já tem que ter uma estrutura, um conselho de administração, um conselho de sócios, a gente tem que ter uma estrutura societária, vamos dizer, mais sofisticada. Esses fatores fazem com que o nosso trabalho venha a ser visto como não mais um acessório, mas uma necessidade. Qual a sua opinião sobre as propostas de reforma tributária que estão no Congresso? Qual reforma seria a ideal? Para a gente melhorar a tributação no Brasil, a gente deveria pegar Pedro Álvares Cabral e fazer ele vir de novo para cá e a gente começar tudo de novo. Que eu juro para você, com 25 anos de experiência, a nossa tributação ela não tem conserto, tá? A não ser que comece tudo de novo, desde a Constituição de 88, tudo de novo, tá? Por quê? Hoje nós temos um Estado pesado, ineficiente, e só existe um jeito de se pagar essa conta, cobrando o que é cobrado hoje de tributo. Tem desvio, tem roubo, tem, mas o Estado é muito pesado. Eu não consigo hoje reduzir a carga tributária com o peso que está o Estado, porque a conta não fecha.
Então é como um pai de família, se ele gasta 10 mil, não adianta eu falar assim, não, mas vamos reduzir o salário dele para 8, vai faltar 2. No ano ele se vira, no segundo ano ele está endividado, no terceiro, quarto ano ele vai não ter condições mais de administrar a casa dele. E é o que o nosso Estado, quando fala Estado Maior, União, ela passa. Tá? Então assim, eu não vejo uma solução para a situação tributária do Brasil, a não ser algo muito radical, que seja acabar com tudo que se tem hoje e construir um sistema tributário diferente e mais justo. Tudo que se propôs até agora é remendo, tá? Então ninguém propôs trocar o pneu velho por um novo. O máximo que se quer é botar um remendinho nele. Qualificação de mão de obra é também um desafio na sua área de atuação? Hoje o grande desafio é a gente pegar essa geração de profissionais que estão vindo para o mercado, conseguir prepará-los técnica e psicologicamente para serem grandes profissionais. Hoje, o grande problema das empresas é a mão de obra. Hoje a pessoa ela entra no nosso escritório, ela passa por uma seleção. Ela entrou, pisou ali dentro, ela ganhou uma pós-graduação. Por quê? Porque eu tenho que começar a complementar aquilo que ela já não aprendeu na escola. E o que nós entregamos está muito acima do que o mercado entrega. Então, mesmo que ela venha de outro escritório, ela não vem com a bagagem que eu preciso. E nós viemos numa geração aí, tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas boas, mas a grande maioria do Enem, nem estuda, nem trabalha e não quer mostrar esforço para isso. É uma geração muito imediatista, então ela entra na porta e fala assim, quando que eu vou ser promovido? Então, acho que o grande desafio hoje é preparar essa geração técnica e psicologicamente para serem grandes profissionais. Márcio, você esteve por 4 anos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Como foi essa experiência? Uma experiência muito boa. Para mim foi uma grande escola, onde é que eu aprendi muito, onde é que eu entendi e fiz muito relacionamento com os grandes escritórios de São Paulo. Isso para mim foi uma aula de gestão. Então lá eu aprendi a conhecer como os grandes escritórios que têm 100, 200 anos se portam, como eles cresceram, qual foi a metodologia que eles usaram. E eu trouxe essa experiência para dentro do nosso escritório, dadas as suas proporções, e por isso talvez a gente disputou muito e inovou muito nesse aspecto de atendimento, de estrutura, de qualidade. O podcast Empreenda Assim conversou com o consultor e advogado Márcio Rodrigo Friso, sócio da Certeza Consultoria e do escritório Friso e Feriato Advocacia Empresarial. Márcio é o empresário do ano 2022. O podcast Empreenda Assim fica por aqui. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.